TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Deus abençoe a todos, estamos iniciando o programa Janela do Céu, que o Senhor abençoe grandemente a você, a sua família, e que nós possamos confiar no nosso Senhor. Todos nós estamos passando por muitas provas, algo que Deus está trabalhando no nosso coração, porque quer nos trazer crescimento de vida, e nós precisamos confiar no Senhor, declarar a vitória, do Senhor Jesus na cruz sobre todas as coisas ruins, sobre todas as dificuldades, e ter uma vida de fé, de confiar no Senhor, de desfrutar da graça do Senhor, porque quando nós passamos por provas, o Senhor também derrama a sua graça sobre nós, para que a gente possa passar por essas tribulações aprovado e crescendo espiritualmente, tendo o nosso coração ainda mais voltado para o Senhor, Porque é isso que Deus quer de nós, que nós venhamos estar próximos dele através, de todas as provas e tribulações que nós estamos enfrentando. Eu gostaria de trazer um versículo para nós iniciarmos, que está no livro de Lamentações, no capítulo 3, que diz assim, no versículo 21 e o versículo 22. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E o 23 diz assim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, que possamos colocar a nossa mente no Senhor e descansar que Ele está cuidando de todas as coisas. E hoje a nossa convidada é a irmã Nívia Almeida, da cidade do Rio de Janeiro, capital, que já está com o Senhor há muitos anos, Já conhece, mas ela também teve uma experiência de Deus oportunizá-la a conhecer um pouquinho mais a respeito do Senhor, Então, nós queremos saber um pouquinho, todos nós temos uma história, e nós queremos saber de você, irmã Nívia, qual é a tua história, com Cristo, como foi que Deus te resgatou, o que você vivia, naquele momento, e como esse versículo diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, e essas coisas que nós precisamos colocar na nossa memória, Tudo que Deus nos deu, a oportunidade da salvação. Tudo bem, irmã? Tudo bem, graças a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade que Deus tem dado para todos nós de estar passando, as nossas experiências, o nosso testemunho de vida, porque realmente o objetivo de Deus realmente é edificar a nossa vida através do nosso próprio sofrimento, porque eu, pelo menos, não cheguei a conhecer a palavra de Deus assim, com amor, Eu fui realmente também pela dor. E aos 22 anos, eu tive filha muito cedo, Tive uma filha com 16 anos de idade, e a minha vida sempre foi muito corrida, era uma vida muito autônoma, E porque eu tive que aprender sozinha, e eu não sabia que Cristo estava já o tempo todo presente na minha vida, Então eu tinha que resistir a todas as adversidades muito sozinha. Então eu criei assim uma voz muito interna minha de que eu só ouvia a mim mesma, Então eu fui criando ali uma vida muito de si mesma, Muito autoritária comigo mesma, enfim, o comando era sempre meu. E quando aos 22 anos de idade eu sofri um acidente de moto, e até o meu amigo faleceu na hora, e eu sobrevivi, embora tenha sido muito forte o acidente, e o médico falou para o meu pai, olha, ela só tem 1% de vida, E realmente Deus teve o propósito de não permitir que eu morresse, para que ali já começasse o processo já de restauração da minha vida, porque eu levei muitos anos para andar, levei um tempo foi bem difícil o processo de recuperação, bem difícil mesmo, Eu com uma filha pequena, porque ela tinha uns 4 anos de idade, e eu fiquei assim muito dependente de pessoas, e fiquei me vendo numa situação muito difícil, porque eu era muito independente mesmo, E tudo que eu fazia estava dando certo, O fato de ter tido filho cedo e estar criando ela desde muito pequenininha, eu não tive problema em
vamos dizer assim, a minha vida financeira foi sempre melhorando, né? Não teve aquela coisa de depender dos outros e tudo mais. E ali comecei ao contrário, aí eu comecei a partir de uma dependência, depender de pessoas, mas assim o Senhor fez. Eu fiquei muito tempo sem poder trabalhar e tudo mais. E quando eu cheguei, Já era o propósito de Deus para já era trabalhar no orgulho, né? Na autoconfiança. orgulho. E é verdade. Ele tirou exatamente, você falou a palavra que eu não tinha dito ainda, é a autoconfiança. Esse tempo todo, né? E ali Deus foi trabalhando, fui passando a depender de pessoas, e eu era separada do pai da minha filha, e depois, nesse período, depois de muito tempo, eu voltei para ele, depois de muitos anos, e aí eu tive um outro filho com ele, né? O Mateus. E aí, mas mesmo assim, nós nos separamos de novo. E aí foi quando eu conheci depois, né? Depois de muito pesar, e a minha vida estava sempre muito difícil. Eu conheci foi muito interessante isso, de um ex-namorado meu, né? Que eu deixei que eu me separei dele, porque eu descobri, isso na juventude, eu descobri que ele estava, na adolescência, aliás, quando ele estava que ele já tinha um relacionamento com uma outra pessoa, né? E que já tinha um filho também com essa pessoa, e ele não falava, era praticamente casado. Ele era mais velho que eu. E aí, quando eu soube, eu me separei logo dele. Só que essa pessoa encontrou comigo muitos anos depois, eu nessa fase de querer arrumar trabalho, muito difícil, e ele falou assim, nossa, eu queria muito encontrar, eu estava pedindo a Deus para te encontrar, porque eu queria te pedir perdão por tudo que eu fiz e tudo. Eu falei, você quer me pedir perdão? Então faz o seguinte, me arruma um trabalho, eu estou precisando trabalhar. E aí foi nessa época que eu fiz uma cirurgia e a pessoa que ia me buscar não pôde me buscar, e aí ele soube, né? E onde eu trabalhava era perto desse local, e aí ele foi me buscar com a esposa dele. Aquilo me impactou, né? E aí eles me levaram para casa e tudo, e eu falei assim, o Marcos te contou tudo sobre a gente? Aí ela contou, por isso, aí ela falou, e você foi a única pessoa, ele não fez só com você, ele me traía muito, mas você foi a única que, assim que soube, teve a dignidade de se separar dele. E eu estou aqui porque Jesus, né, me deu esse amor, né? E eu falei assim para ela, meu Deus, e ela falava comigo com amor, com carinho, que eu falei assim, olha, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus, porque eu achei aquele incrível, aquela situação dela me amar daquele jeito, e foi lá comigo, e depois dali ela nunca mais me largou, a Jaqueline, e ela foi a primeira pessoa a expressar Cristo para mim, porque ela não tinha mágoa, ela não tinha ressentimento, ela perdoou o próprio marido, e a vida dela foi à frente até a ponto dela conhecer Jesus também, né? Ele foi engraçado, que ele foi o primeiro a conhecer Jesus e ela foi depois dele. E aquele amor, aquele testemunho, encontro, né, de Cristo. exatamente, foi aquele encontro ali de almas, foi muito bonito, e foi ali que eu conheci, que ela me levou para a igreja, eu falei, eu quero esse Jesus. E aí eu me converti ali numa igreja chamada Sara Nossa Terra, no Rio de Janeiro, e ali foi o meu caminhar, né? E a gente até hoje, eu e Jaqueline, olha quantos anos já tem, isso, bem mais de 25 anos, e até hoje eu tenho contato, ela fala meu amor para lá, meu amor para cá, e a gente está sempre, a gente não congrega, né? A gente não está junto no mesmo lugar, ela foi a vida dela, mas a gente continua. Então foi assim que eu conheci Jesus, foi através desse amor dela, de Cristo pela minha vida. É verdade, né? Deus nos chama para ser testemunhas, né? Que a gente está tão acostumado a ter um rótulo de cristão, mas é nas verdadeiras atitudes, né? Quando a gente rompe com todas essas coisas de nós mesmos para amar as pessoas incondicionalmente, como Jesus fez, né? E é isso que toca. O que toca as pessoas é a humildade, é o amor, né? Não é o muito falar, ou saber muito da Bíblia, ou dar um carteiraço, né, nas pessoas, de que elas precisam ir para a igreja, de que elas precisam de Jesus. Mas o que constrange mesmo é esse relacionamento, né, que toca as pessoas naquilo, assim, como tu tá me amando, como tu tá investindo na minha vida, né? Tu sabe do que aconteceu, né? E é isso que toca o nosso coração.
E, Foi Nico, algo muito eu sei forte. que, além de você conhecer, você também se aprofundou bastante, né, na busca, na palavra. Você também dedicou a tua vida, né, a servir a Cristo. Gostaria que tu compartilhasse um pouco conosco. Sim, eu a partir desse momento, né, eu comecei a buscar entendimento. Eu tive uma primeira experiência. Deus logo fez uma obra muito interessante. Meu filho era pequenininho, tinha uns 2 anos de idade, e eu começando já a caminhar na igreja, e ele foi diagnosticado com uma sinusite crônica, assim, que perpetuou por mais de 1 ano. Meu filho não era muito limitado por conta dessa sinusite, né? Ele fedia, assim, a gente chegava perto dele, isso aqui tudo dele era inflamado, fedia pus, e Uhum. mesmo tomando medicação e tudo. E eu sofria, em paralelo, eu sofria de uma gastrite crônica também, né? Eu tinha uma gastrite muito forte, por conta de sistema nervoso, e as coisas aconteceram paralelos. Eu sofrendo dessa gastrite, mesmo medicada. Um dia meu filho chegou aos 2 anos de idade, 2 anos e pouquinho, eu pedi, pondo ele para dormir, e eu falava: meu filho, por favor, a mamãe não está aguentando mais de dor, fica quietinho, vamos dormir. E aí ele se ajoelhou na cama, assim, e ele botou a mão na minha barriga e ele falou assim: Jesus, só o Senhor pode curar minha mãe. Só o Senhor pode fazer isso. E naqueles milésimos de segundos, eu realmente acabou aquela dor, aquela coisa que gritava, e eu fiquei catando assim, cadê a dor? E aquilo ali foi uma coisa muito que me impactou. Naquele dia eu não dormi. Se eu vi o dia clarear e sentada no sofá chorando, eu falava assim: mas é isso, Deus, é isso, é isso. Isso porque eu estava no começo ali do Cristo. E assim, isso que é fé, isso que é fé. Então é muito simples, porque foi usado da boca de uma criança e foi muito rápido, né? E aquilo me impactou. Então, eu tratando do meu filho ao longo do tempo e tudo, passou mais uns meses, aí o médico, eu operei, meu filho foi operado, né? Na época era uma cirurgia laser, era muito nova essa cirurgia, e além da laser teve que raspar, e assim, foi um processo muito difícil, doloroso com ele. E logo o médico falou: olha, nunca mais ele vai ter esse problema, né? Acabou esse problema. Ele foi operado com um dos melhores médicos no Rio de Janeiro. E aí, passados esses 6 meses, o meu filho voltou a ter tudo isso. Eu estou explicando isso para vocês entenderem como começou a minha fé. Uhum. E aí foi um testemunho, isso muito bonito, né? Que foi ali que começou a alavancar o meu entendimento com Deus. Meu filho, ele passou a viver assim, sem nada, né? Até que 6 meses depois, o médico voltou tudo dele, tudo voltou, tudo voltou dele. E aí eu falei: doutor, mas o senhor falou. Ele falou: eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou dar um antibiótico aqui para ele, para ver se ele toma. E na época, quando eu dei a primeira dose do antibiótico, eu já estava começando, como eu te falei, a andar com Cristo. Aquilo ali me fez mal de estar dando remédio para o meu filho, porque eu falei assim: peraí, aquela fé que meu filho teve lá para me curar da minha, né? E eu falei assim: eu vou usar essa fé. E foi ali a minha segunda oportunidade de ver Cristo operar, porque eu parei, não dei, foi uma dose só, e não dei os 20 dias, que na época eram 20 dias que a gente tinha que dar antibiótico, não dei. E o que aconteceu? Meu filho realmente ficou curado, porque eu entreguei para Deus aquilo ali. Eu sei que, a gente sabe que os médicos, né? Mas eu fiz um voto ali com Deus, falei: Senhor, aquilo que o Senhor fez na minha vida, faça com meu filho, e assim foi feito. Meu filho foi curado, né? E aquilo foi um testemunho também na igreja. E foi assim que eu fui vendo que Deus, ele realmente opera, né? Ele usou de uma forma muito interessante para eu crer, né, no poder dele. E ali eu fui até chegar ao ponto, dentro da igreja, eu cuidava de pessoas também, a parte assistencial e tudo mais. E passados muitos anos, pela segunda vez, eu tive a possibilidade ajudei a fundar uma igreja num bairro, enfim, sempre ali como colaboradora, até que a igreja decidiu me ordenar a diaconisa. Foi quando eu já estava em Portugal, e foi quando eu fui para Portugal justamente para ficar próximo à África, para poder fazer um trabalho com as pessoas, enfim. E aí Deus me mostrou que eu estava... não era nada disso, né? Porque a primeira coisa da ordenança do diaconato, que a gente sabe que o Ministério da Palavra não tem mulheres,
Mas Deus realmente, porque ele estava exaltando por um caminho que não era nada disso. Aí Deus me mostrou assim, eu cheguei até a entrar em deprê lá em Portugal, porque ele me mostrou que não era nada daquilo que ele queria. Inclusive, eu ajudava pessoas, eu fazia dízimo de forma errada, então, até roubada eu fui, né? Então, assim, Deus permitiu trazer todo um dano, toda uma confusão, para eu poder realmente entender o que ele queria. E aí ele fez assim, o meu holofote, né? Uma semana eu tinha sido ordenada dentro da igreja, e na outra semana eu conheci o Ministério da Palavra. E aí eu conheci... E aí que nós queremos saber, nós vamos deixar para o próximo bloco. Para o próximo, tá bom. Vamos saber o que é que Deus, né, te permitiu enxergar um pouquinho mais do reino, né? Como aquele cego, né, que teve 2 toques, né? E eu creio que nós também passamos por isso, né? A gente enxerga o primeiro momento a salvação, a graça de Deus, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor, ele vê que o nosso coração é desejoso dele, que a gente quer o Senhor, a palavra pura, e ele nos dá a oportunidade de conhecer um pouco mais, né? Mas nós já voltamos, aguarde, com essa grande experiência, né, que todos nós temos quando recebemos, né, o Evangelho do Reino no nosso coração. Aguarde. Janela do Céu.